Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta a Gincana Bíblica 14, Perguntas e Respostas Bíblicas. Metodologia. Primeiro vem a pergunta. Depois você terá 10 segundos para respondê-la. A seguir virá a resposta e o versículo bíblico ou o comentário que a justifique. Perguntas. Pergunta número 1. Depois de seu diálogo com a mulher samaritana, os samaritanos foram a Jesus e pediram que ele permanecesse com eles. Quantos dias Jesus permaneceu ali? Letra A, 2 dias. Letra B, 3 dias. Letra C, 4 dias. Letra D, 5 dias. Letra E, 6 dias. Resposta, letra A, referência bíblica. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. João capítulo 4, versículo 40. Comentário. Durante esses 2 dias, apesar de a Bíblia não relatar, podemos imaginar quantos sinais Jesus fez. Podemos imaginar quantos doentes ele curou, leprosos que ele purificou. Se tinha cego, surdo, paralítico na cidade, Jesus deve ter curado também. Se tivesse endemoniado, Jesus o libertou. Por outro lado, podemos nos lembrar dos gerazenos que pediram para Jesus ir embora. Se eles tivessem pedido a Jesus para ficar, aquela comunidade certamente teria sido muito abençoada. O contexto desse assunto está em a cura do endemoniado gerazeno. Os gerazenos pediram para Jesus ir embora. Os samaritanos pediram para Jesus ficar. Eu creio que os samaritanos foram muito abençoados nesses 2 dias. Os gerazenos perderam essa oportunidade de ter Jesus com eles. Pergunta número 2. Jesus foi traído por Judas Iscariotes, que recebeu 30 moedas de, letra A, ouro, letra B, prata, letra C, bronze, letra D, cobre, letra E, alumínio. Resposta, letra B, referência bíblica. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Pergunta número 3. Estando no Getsêmani com os discípulos, Jesus se afastou deles para orar sozinho, pedindo ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele o cálice que estava para beber, isto é, o cálice da humilhação, do sofrimento e derramamento do seu sangue. Quantas vezes Jesus se afastou para orar? Letra A, 1 vez, letra B, 2 vezes, letra C, 3 vezes, letra D, 4 vezes e letra E, 5 vezes. Resposta, letra C, referência bíblica. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Mateus capítulo 26, versículos 39, 42 e 44.
Pergunta número 4. Em qual lugar, cidade ou aldeia aconteceu a ascensão de Jesus? Letra A, Jerusalém. Letra B, Cafarnaum. Letra C, Jericó. Letra D, Betsaida. Letra E, Betânia. Resposta, letra E, referência bíblica. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Lucas capítulo 24, versículos 50 a 53. Comentário. Betânia era uma aldeia situada a uns 3 quilômetros a leste de Jerusalém, no encontro oriental do Monte das Oliveiras. A fonte desse comentário é a Bíblia de Estudo Almeida, de 1993, fazendo um comentário do versículo de Mateus capítulo 21, versículo 17. Item 5. Como se chamava o pai do apóstolo Pedro? Letra A, Barnabé. Letra B, Boanerges. Letra C, Bartimeu. Letra D, Apolo. Letra E, João. Resposta, letra E, referência bíblica. E Filipe o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. Pergunta número 6. Qual era a cidade de André e de Pedro? Letra A, Betânia. Letra B, Cafarnaum. Letra C, Belém. Letra D, Betsaida. Letra E, Zebulon. Resposta, letra D, referência bíblica. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 44. Comentário da Bíblia de Estudo Almeida, de 1993. Betsaida era uma cidade situada ao norte do Mar da Galileia, perto da desembocadura do Jordão. A sua localização precisa é desconhecida. A palavra significa casa ou lugar de pesca. Jesus frequentava esse lugar, como podemos ver em Mateus, capítulo 11, versículo 21. Pergunta número 7. Quem foi o discípulo de Jesus que pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote? Como se chamava esse servo? Letra A, Pedro e Malco. Letra B, Pedro e Cleopas. Letra C, Tiago e Apolo. Letra D, Pedro e Caifás. Letra E, Judas Tadeu e Anás. Resposta, letra A, referência bíblica. Lucas capítulo 22, versículos 50 e 51. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Interessante, nós vemos os dois evangelistas relatam que era o servo do sumo sacerdote e que a orelha que foi ferida foi a orelha direita, que foi cortada. Então nós vemos aqui que os evangelistas, um traz uma informação e o outro traz outra. Nós vemos que João diz que essa pessoa, esse um deles, que disse Lucas, João fala que é Simão Pedro.
e fala também que o servo se chamava Malco, mas não registra nesse versículo que nós estamos lendo que a atitude de Jesus de ter curado a orelha do servo. Então nós vemos que os evangelhos, eles às vezes trazem informações que um complementa o outro. Então, por exemplo, se a gente for pregar sobre a cura da mulher enferma, é interessante a gente ler em todos os evangelhos que registram essa passagem. Às vezes um texto é mais desenvolvido do que o outro, um texto traz informações diferentes, e então a gente pode juntar as passagens e enriquecer a mensagem. É uma estratégia muito interessante fazer isso. Pergunta número 8. Assinale a alternativa na qual o livro foi lido de modo errado. Esse assunto está relacionado à bibliologia. Letra A, 1 Reis. Letra B, 1 Samuel. Letra C, 1 Crônicas. Letra D, 1 Coríntios. Letra E, 2 João. Resposta, letra C. Comentário. No Antigo Testamento nós temos 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Os numerais romanos ou indo-arábicos são lidos no masculino, porque está implícita a palavra livro. É correto ler 1 Crônicas ou 1 livro de Crônicas, por exemplo. O mesmo vale para Reis e Samuel. É interessante considerarmos aqui que esses livros compõem apenas um volume da Bíblia hebraica. Acontece que a escrita grega ocupa mais espaço que a escrita hebraica. E por causa disso, quando o Antigo Testamento, escrito em hebraico, foi traduzido para o grego no século II a.C., na obra conhecida como Septuaginta, esses volumes foram divididos em 2 livros, pois, do contrário, os pergaminhos ficariam muito volumosos e de difícil manuseio. A tradução da Bíblia em latim seguiu a divisão da Septuaginta, e assim essa estrutura permaneceu até aos dias de hoje em nossas Bíblias. No Novo Testamento, nós lemos, dentre outras, 1 Coríntios, 2 João. No Novo Testamento, nós lemos os numerais romanos ou indo-arábicos no feminino, porque se referem a cartas ou epístolas. Então lemos 1 Coríntios ou 1 Carta aos Coríntios. Assim, um quadro resumo aqui. No Antigo Testamento, nós lemos 1 ou 2, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, no masculino. Por quê? Porque está implícito a palavra livro. Ou então você lê, por exemplo, o 1º livro de Samuel. No Novo Testamento, nós lemos 1ª, 2ª e 3ª, pois está implícita a palavra epístola ou carta. 1 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, 1 Coríntios ou 1 Epístola aos Coríntios, 2 Epístola aos Tessalonicenses. Então, o numeral é lido no feminino. Então, resumindo, no Antigo Testamento o numeral é lido no masculino, no Novo Testamento o numeral é lido no feminino. Pergunta número 9. Quantos livros tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento da Bíblia protestante, respectivamente? Também é um assunto relacionado à bibliologia. Letra A, 27 livros e 39 livros. Letra B, 25 livros e 39 livros. Letra C, 28 livros e 38 livros. Letra D, 39 livros e 27 livros. Letra E, 42 livros e 26 livros, sendo que a primeira referência é relacionada ao Antigo Testamento e a segunda relacionada ao Novo Testamento.
Resposta, letra D. Comentário. A Bíblia Protestante possui 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66 livros. É importante considerar aqui que o conteúdo do Antigo Testamento da Bíblia Protestante coincide com o conteúdo da Bíblia Hebraica, que possui um menor número de livros simplesmente por causa da divisão. Por exemplo, os livros Samuel, Reis e Crônicas compõem apenas um volume, assim como os 12 profetas menores, que na Bíblia Hebraica também compõem apenas um volume. Por isso, a Bíblia Hebraica ela possui menos livros do que a Bíblia Protestante, o Antigo Testamento. Estamos nos referindo ao Antigo Testamento. Mas o conteúdo coincide, o conteúdo é igual, é o mesmo. Pergunta número 10. Quais são os idiomas originais nos quais foram escritos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, respectivamente? Também um assunto relacionado à bibliologia. Letra A, grego e hebraico. Letra B, hebraico e aramaico. Letra C, aramaico e grego. Letra D, latim e grego. Letra E, hebraico e grego. Também a primeira referência a primeira se refere ao Antigo Testamento e a segunda se refere ao Novo Testamento. Resposta, letra E. Comentário. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Alguns pequenos textos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, chamado grego koiné, que é o grego comum, falado pela população em geral, pelos soldados. O grego foi disseminado pelo mundo por causa das conquistas de Alexandre o Grande, uma vez que o grego era falado pelos seus soldados. Depois da morte de Alexandre, aconteceu um período na história da humanidade chamado helenismo, que foi caracterizado pelo domínio mundial dos gregos. A cultura grega dominou o mundo durante determinado período da história da humanidade. Na época dos apóstolos, o grego era muito falado e conhecido, e também utilizado nas transações comerciais. O grego era o idioma universal da época. Tanto a Septuaginta, o Antigo Testamento, traduzido do hebraico para o grego, como o Novo Testamento foram escritos em grego koiné, permitindo que todos tivessem acesso à palavra de Deus. Por quê? Porque o grego ele era o idioma universal, então praticamente todo mundo sabia falar e ler o grego. Então, assim, a Bíblia, estando traduzida no grego, ficaria mais fácil, porque quando o Antigo Testamento estava escrito somente em hebraico, os gentios não tinham acesso ao Antigo Testamento. Mas quando o Antigo Testamento foi escrito em grego, porque o grego era um idioma mundial, a palavra de Deus alcançou os gentios. Então eles começaram a ler o Antigo Testamento em grego e também o Novo Testamento em grego, posteriormente. Pergunta extra, pergunta número 11. Na parábola do bom samaritano, quando esse deixou o ferido na hospedaria, pagou um valor em dinheiro para que o hospedeiro cuidasse dele. Disse que na volta pagaria mais caso fosse necessário. Quantos denários o bom samaritano deixou como pagamento adiantado? Letra A, 1 denário. Letra B, 2 denários. Letra C, 3 denários. Letra D, 4 denários. Letra E, 5 denários. Resposta, letra B, referência bíblica. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Lucas capítulo 10, versículo 35. Comentário sobre o valor de algumas moedas bíblicas. Um talento, Mateus capítulo 25, versículo 15, valia 6.000 denários. O talento podia ser de prata ou de ouro. Podia ser uma peça ou uma barra de prata ou de ouro.
Um asse ou ceitil, Mateus capítulo 10, versículo 29, moeda romana de cobre. Um denário valia 16 asses ou 16 ceitil. Um asse é igual a 4 quadrantes. Um asse ou um ceitil igual a 4 quadrantes. Um denário, moeda romana de prata, equivalia ao pagamento da jornada de um dia de trabalho. Interessante que um talento representava 6.000 dias de trabalho. Quase 16 anos e meio de trabalho. Uma dracma, Lucas capítulo 15, versículo 8, moeda grega de prata, tinha o mesmo valor do denário. Uma dracma valia um denário. Um estáter, moeda grega de prata, um estáter valia 4 denários. Em Mateus capítulo 17, versículo 27, Jesus paga o imposto quando Pedro pesca um peixe e dentro daquele peixe, da boca daquele peixe, tinha uma moeda, tinha um estáter. Jesus disse: Pedro, vai lá, pesca. O peixe que você pescar, você tira a moeda que vai estar dentro da boca desse peixe e ali você vai e paga o imposto por ti e por mim. Um quadrante, moeda romana de cobre, um denário valia 64 quadrantes. A oferta da viúva pobre foi de 2 quadrantes. Está em Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. A fonte é o quadro de medidas da Bíblia de Estudo Almeida de 1993. O canal Palavra de Vida apresentou Gincana Bíblica 14, perguntas bíblicas e respostas. Não deixe de conferir a playlist de nossas gincanas, que se encontra na descrição do vídeo. A outra sugestão é o estudo bíblico de Bibliologia, parte 1 e parte 2, cujos links também estarão na descrição do vídeo. Eu te convido a assistir esse estudo da Bibliologia, porque vai trazer um conhecimento muito interessante sobre a Bíblia. E certamente você vai ter um crescimento espiritual e um crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.